Notícia importante chegando, o exercício realmente ajuda o envelhecimento do cérebro? O novo estudo levanta questões. Este é o assunto de mais um vídeo aqui do canal Informa Tudo, o canal do Ariel Selbach. Deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada, vídeos diários. E também acesse nosso site, é o informatudo.com.br. Roda a vinheta e vamos com a informação. Os pesquisadores analisaram como a atenção plena e o exercício, separados e juntos, afetaram o envelhecimento do cérebro. Os resultados foram decepcionantes. Exercício e treinamento de atenção plena não melhoram a saúde cerebral dos idosos, em um novo estudo surpreendente publicado esta semana no JAMA. O experimento, que inscreveu mais de 580 homens e mulheres mais velhos, analisou se o início de um programa de exercícios, atenção plena ou ambos, aumentava as habilidades dos idosos de pensar e lembrar, ou alterava a estrutura dos seus cérebros. Abre aspas, pensamos que encontraríamos ganhos com o exercício e também com a atenção plena, especialmente com uma combinação dos dois, disse Eric Lenzi, chefe do departamento de psiquiatria da Washington University School of Medicine em St. Louis, lá nos Estados Unidos, que liderou o novo estudo. Nós não, disse ele. Os resultados parecem questionar a capacidade do exercício e outras mudanças no estilo de vida para combater o declínio cognitivo com o envelhecimento. Mas eles também levantaram novas questões sobre se realmente entendemos o suficiente sobre o cérebro e a mente, ou como estudá-los para saber se os estamos mudando quando caminhamos ou meditamos. Abre aspas, dado que outros estudos encontraram uma relação significativa entre atenção plena e exercícios e saúde cognitiva e cerebral, como explicamos os resultados atuais? Perguntou Art Kramer, diretor do Centro de Saúde Cognitiva e Cerebral da Northwestern University em Boston, que estudou extensivamente o exercício e o cérebro, mas não esteve envolvido neste estudo. As respostas podem ter implicações para qualquer um de nós que espera que ser fisicamente ativo ajude a manter a mente afiada bem depois da meia-idade. Certamente uma grande quantidade de pesquisas anteriores sugere que nosso estilo de vida influencia a saúde do cérebro. O exercício, em particular, parece desempenhar um papel fundamental em quão bem pensamos e lembramos com a idade. Uma revisão de estudos anteriores, de 2011, concluiu que há evidências crescentes de que tanto o treinamento aeróbico quanto o de resistência são importantes para manter a saúde cognitiva e cerebral na velhice. Reforçando essa afirmação, um famoso estudo de 2011, com 120 homens e mulheres mais velhos, descobriu que aqueles que começaram a se exercitar moderadamente, principalmente caminhando, melhoraram suas pontuações em testes de memória e aumentaram o tamanho do seu hipocampo, uma parte do cérebro crucial para a função da memória, enquanto aqueles em um grupo de controle sedentário experimentaram declínios no volume do hipocampo e nas habilidades de memória. Da mesma forma, a atenção plena tem sido associada a melhorias em alguns aspectos da memória e do pensamento entre os idosos, presumivelmente porque ajuda a reduzir o estresse e as distrações. Mas grande parte dessa pesquisa foi de curto prazo e pequena escala, envolvendo talvez algumas dezenas de participantes, ou foi epidemiológica, o que significa que encontrou ligações sugestivas entre atividade física ou atenção plena e mentes mais aguçadas, mas não provou que elas melhoram diretamente o cérebro das pessoas. A partir de 2015, seus autores, baseados principalmente na Universidade de Washington ou na Universidade da Califórnia, em San Diego, lá nos Estados Unidos, recrutaram 585 homens e mulheres saudáveis, mas inativos, com idades entre 65 e 84 anos. Nenhum dos participantes foi diagnosticado com demência, mas todos disseram aos pesquisadores que estavam preocupados que seus pensamentos e memórias eram mais maçantes do que antes. Os cientistas testaram as habilidades de pensamento de todos, concentrando-se na atenção, memória de trabalho e recordação de palavras ou imagens, e também digitalizaram o volume do hipocampo e, em seguida, os designaram aleatoriamente para vários grupos.
Passaram a malhar 2 vezes por semana em aulas supervisionadas de exercícios de 90 minutos, alternando entre caminhada ou atividades aeróbicas similares, treinamento com pesos leves e prática de equilíbrio. Depois de 6 meses, eles levaram suas rotinas para casa, exercitando-se sozinhos por cerca de 1 hora por dia durante mais de 1 ano. E o segundo grupo aprendeu a reduzir o estresse com base na atenção plena, combinando meditação, yoga e exercícios mentais sob supervisão por 6 meses e por conta própria no ano seguinte. Um terceiro grupo se exercitou e meditou várias vezes por semana, enquanto um grupo de controle frequentou aulas 2 vezes por semana sobre vida saudável. Após 6 meses e novamente após 18, os pesquisadores repetiram os testes cognitivos e as varreduras cerebrais. E no final, o volume do hipocampo de quase todos encolheu, quer tenham se exercitado, meditado ou não. Ao mesmo tempo, suas pontuações cognitivas aumentaram ligeiramente, uma melhoria universal, mas enganosa, disse Lenzi. Se o exercício ou a meditação tivessem realmente beneficiado o cérebro das pessoas, suas pontuações deveriam ter sido mais altas do que as do grupo de controle. Como não eram, ele disse, ele e seus colegas atribuem qualquer ganho a pessoas que estão melhorando em fazer os testes. Interessante, né? Surpreendente este novo estudo, então, que diz que o exercício não ajuda aos idosos, então, a terem retardamento da perda das funções cognitivas. Mas, claro, né? O cérebro é um local do nosso corpo que muito pouco se entende, ele é muito complexo, então, certamente, mais estudos devem vir, porque, é claro, você não vai deixar de fazer exercício por causa disso, né? E segue, com certeza, benéfico o exercício, pois cabe lembrar que os exercícios fazem muito bem para, pelo menos, o restante do corpo, né? Com relação ao cérebro, vamos então esperar que novos estudos cheguem para poder realmente tirar uma conclusão que não seja precipitada, né? Mas é um estudo que realmente surpreende, vai para um caminho diferente do que se pensava, né? Que o exercício, então, realmente ajuda, nesse caso, comprovando que não ajudaria ao envelhecimento do cérebro. Levanta, então, novas questões. Chegou até aqui, meu amigo, deve ter gostado de tudo mais esta informação aqui no canal Informa Tudo. Deixa o like, se inscreva, aciona o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. E acesse nosso site também, é informatudo.com.br. Obrigado e até a próxima.